Hoje eu quero te contar o meu relato de como eu fui parar em Sete Além. Depois de ter ouvido vários relatos, eu comecei a lembrar de uma história que aconteceu comigo e eu não sabia o que era aquilo que tinha acontecido. Se você não sabe o que é Sete Além, é como se fosse uma outra dimensão, onde tudo é muito escuro, as pessoas são muito esquisitas, o cheiro é ruim e eles de fato não querem que você esteja lá. Eu tinha por volta de 8 anos e estava em um shopping em Santa Catarina. E de repente, quando eu subi a escada rolante, eu não estava mais lá. Eu estava num lugar sombrio, onde as pessoas eram muito esquisitas. E aí, quando eu comecei a ouvir os relatos, eu comecei a lembrar disso que aconteceu comigo. Eu estava tentando desesperadamente voltar, mas eu não conseguia e eu não sabia aquilo que estava acontecendo. Vieram duas pessoas falar comigo e eu lembro que naquela época eu fiquei muito nervosa, eu comecei a chorar bastante e depois que eu parei de chorar, eu desci a escada de volta. Quando eu desci a escada de volta, parecia que tudo estava normal. E aí os meus familiares que estavam comigo me perguntaram onde eu estava, porque eu tinha meio que sumido nesse shopping. E aí eu fiquei com medo de dizer, mas ainda cheguei a relatar algumas coisas. Eles, por serem muito católicos, nunca acreditaram nisso. Mas depois que eu comecei a ouvir os relatos, comecei a ouvir sobre o cheiro desse lugar que nunca saiu da minha mente, eu comecei a entender que eu não sei de que forma nem o porquê, mas eu entrei nesse lugar muito novinha. Desde muito cedo eu comecei a ter visões, eu comecei a ter premonições, sonhos adivinatórios. Mas esse lugar eu só consegui ir essa vez e eu não sei por que razão eu cheguei até lá. E você, tem algum relato? Conhece esse lugar? Conhece alguém que já aconteceu esse tipo de situação? Se tiver, me conta aqui nos comentários para a gente poder entender um pouquinho mais sobre esse lugar que até então é tão desconhecido.